Chegamos com a resolução Universidade Federal do Paraná. Espero que você tenha mandado muito bem na prova de Biologia da UFPR. Geralmente questões fáceis, médias, difíceis, umas você demorou um pouquinho mais, outra um pouquinho menos, teve que lembrar de diferentes áreas da ecologia e a Federal carregou um pouquinho. Me conta aí nos comentários como você foi na Federal, o que você está esperando, vamos para a segunda fase. Depois a gente vai pensar em aulas para a segunda fase da Universidade Federal do Paraná. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações para o mais rápido possível a aula chegar até você. Uma satisfação inenarrável falar com vocês. Primeiro, quando a gente vai olhar para as questões, a questão 28 vai subir na tela para você. Então vou fazer o conhecimento geral aí nessa correção e aí subiu a questão de número 28. Se a gente for olhar para ela, está escrito mais ou menos assim. O conceito de dieta saudável planetária introduzido pela Comissão surge para defender mudanças no sistema agroalimentar global. Dentre as mudanças defendidas, destacam-se aumentar o consumo de alimentos de origem vegetal, diminuir drasticamente o consumo de alimentos de origem animal, como a carne vermelha. Essa mudança contribuiria para a redução dos riscos de mudanças climáticas, redução da erosão da biodiversidade e atender maior segurança às projeções de crescimento populacional humano. Considerando as informações, assinale a alternativa correta. Então a gente vai pensar. Letra A. Comparando um ecossistema marinho composto majoritariamente por algas com um ecossistema composto por uma floresta tropical, esse último apresenta relativamente maior produtividade devido à maior biomassa presente nesse ecossistema. B. A energia disponível para os consumidores primários pode ser medida pela produtividade primária bruta dos produtores, que se refere à taxa de absorção de energia luminosa captada pelos seres autotróficos em certo tempo. Aumentar o consumo direto de vegetais irá reduzir a perda energética na passagem para os níveis tróficos seguintes, otimizando os recursos investidos na produção vegetal, que é mais barata que a produção animal. Uma das formas pelas quais o aumento do consumo de produtos de origem vegetal poderia impactar positivamente o meio ambiente é diminuir o chamado sequestro de carbono, processo que consiste na liberação de carbono para a atmosfera. E a pecuária, apesar de contribuir para a emissão de gases que causam efeito estufa, possui alta produtividade, já que um herbívoro consegue aproveitar quase toda a energia convertida nos vegetais, aumentando a quantidade para o nível trófico seguinte. Então você brilhou nessa questão, Primeiro, a alternativa A é falsa, por quê? Porque se você tem um ambiente aquático, lá o fitoplâncton, fazendo a fotossíntese e uma elevada produtividade. Agora eu vou para uma floresta tropical, é uma comunidade clímax, está lá no último estágio da sucessão ecológica, então lá você tem um elevado consumo. Tudo que é produzido praticamente é consumido para manter aquele ambiente. Então é falso e você não tem maior produtividade nesse ambiente terrestre. Na B de Biologia, a energia disponível aos consumidores primários pode ser medida pela produtividade primária líquida e não pela produtividade primária bruta. A produtividade primária bruta é a taxa de fotossíntese, aquilo que foi feito ali de produção de compostos orgânicos. Só que o que o produtor faz? Ele produz uma parte e parte ele consome para se manter vivo, para construir os tecidos. E essa parte líquida é que vai estar disponível para o próximo nível trófico, então por isso é equivocado. A letra C é verdade, porque se você se alimentar diretamente dos produtores, lembra do fluxo de energia. A seta indica a passagem de energia. Se você é um consumidor primário, você recebe uma maior quantidade de energia. Então a C de casa correta. Uma das formas das quais o aumento de consumo vegetal poderia impactar no meio ambiente é diminuir o chamado de sequestro. Então, se a gente plantar mais para consumir mais vegetais, você vai aumentar o sequestro do CO2, que é a retirada do CO2 da atmosfera, e não diminuir. E a última é falsa, porque por mais que você tenha ali os animais produzidos na pecuária, você não tem um aumento de energia disponível. Esse aumento de energia aqui está equivocado, então você vai riscar. O produtor é que tem maior quantidade de energia, aumento de energia, isso não ocorre a energia diminui ao longo dos níveis tróficos. O produtor tem mais energia, consumidor primário um pouquinho bem menos, secundário bem menos, e a energia vai só diminuindo ao longo dos níveis tróficos, ok? Então por isso não vai ter aumento de energia. Falsa, ficamos com a letra
C de casa. Acredito que nenhum probleminha aí para você. Questão 29 na tela para vocês. Durante a fotossíntese, as plantas convertem energia luminosa em energia química, resultando na produção de compostos orgânicos essenciais para a sobrevivência dos seres vivos. Considere as etapas da fotossíntese e assinale a alternativa que descreve corretamente a sequência dessas etapas. Letra A, absorção do CO2 do ambiente, liberação de O2, síntese de glicose e fixação de carbono. B, absorção do CO2, liberação de CO2, absorção de O2, liberação de O2, fixação. Absorção de CO2, fixação, síntese de glicose e liberação de O2. Liberação de O2, absorção de CO2, fixação do carbono e síntese de glicose. Fixação do carbono, absorção de CO2, síntese de glicose e liberação. Então tá o esqueminha aí para você da Federal. Eu acredito que se a gente colocar em ordem os acontecimentos, eu não ficaria com a letra C de casa, que foi o gabarito proposto inicial pela Federal. Porque se você pensou no acontecimento correto, você pensou primeiro a ocorrência da fase clara. E durante a fase clara ocorre a fotólise da água, do qual libera o oxigênio para a atmosfera. E graças à fotólise da água ocorre a formação do NADPH. E aí o hidrogênio vai ser transferido lá para a fase escura e aí vai entrar uma fonte de hidrogênio, que é essencial para que ocorra lá depois a fase de produção dos compostos orgânicos. Então, inicialmente, eu ia começar pela fase clara. Então, tem fotólise da água, liberação de oxigênio. Liberou o hidrogênio, captado pelo NADP. O CO2 vai entrar. O CO2 vai ser absorvido lá. Estômatos, a absorção desse CO2. Aí ele vai entrar no ciclo de Calvin-Benson, o ciclo de Calvin-Benson ou o ciclo das pentoses. Tem a etapa lá que a rubisco, a enzima, vai reagir o CO2 com a ribulose 1,5-bifosfato. Amém? E aí, essa é a etapa de fixação. Aí depois vai ter a redução e produção de açúcar. Então eu ficaria com a letra D de dado por organizar primeiro os eventos da fase clara e depois os eventos da fase escura. A Federal se manifestou nesse gabarito provisório, fazendo a absorção do CO2, fixação do carbono, síntese de glicose e liberação de O2 por último. Então, se a gente pegar a lógica que primeiro ocorre a fase clara ou química, a fase escura ou fotoquímica por segundo, aí a gente teria uma sequência um pouco diferente da que foi proposta pela Universidade Federal do Paraná. Me conte aí o que você fez, C ou D de dado, ou você foi para outra alternativa na questão 29. Me conta aí, a gente vai conversando sobre isso. Questão 30 na tela para você, teoria da genética. Falei, cuidado, cuidado, meu ser de luz, em relação à teoria da genética. Sobre os princípios da hereditariedade, assinale a correta. Letra A. Os traços que Mendel denominou como recessivos se manifestavam nas plantas híbridas de F1, enquanto os dominantes reapareciam na F2. B. Nas ervilhas, Mendel observou fenótipos que decorriam da variação alélica em apenas um gene. Porém, em condições naturais, os fenótipos são resultados da interação de alelos de diversos genes em condições ambientais. Um heterozigoto azão-azinho irá produzir em maior número de gametas portando o alelo azão e em menor número gametas contendo azinho, como resultado da separação das cromátides irmãs da meiose. Uma planta dihíbrida azão-azinho-bezão-bezinho irá produzir gametas contendo as combinações alélicas azão e azinho, bezão e bezinho em proporções iguais como resultado da separação das cromátides irmãs da meiose. E crossing over, que ocorre em uma planta dihíbrida, possibilita que os gametas gerados contenham todas as possíveis combinações desses alelos, aumentando a variabilidade genética. Vamos lá, por que a letra A está equivocada? Porque se a planta F1 é híbrida, você tem o azão e azinho. Então quem manifesta a característica é o azão. Lá na F2 vai aparecer novamente a característica recessiva, não a dominante. Então se eu cruzar ervilha amarela com ervilha verde, nasceu a F1 100% amarela. Então o alelo azão está se manifestando. E se cruzar essa amarela azão-azinho com outra amarela azão-azinho, aí vai reaparecer o fenótipo verde. Então por isso é falsa. Na B, nas ervilhas, você tem um gene, dois alelos. Um gene, dois alelos. Mendel observou isso,
mas óbvio que depois a gente tem noção de que vários genes na ideia de interação gênica pode interferir mais na ação ambiental e aí interação para um fenótipo. Então a B de biologia eu acredito que esteja ok. Você foi lá para o C de casa. Se o indivíduo é azão-azinho, 50% de alelo azão e 50% de alelo azinho. Então esses aqui são os gametas. 50% dos gametas contém o alelo azão, 50% contém o alelo azinho. Não tem maior ou mais azão e menos azinho, por isso é falsa. D de dado, indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho. Se ele é um dihíbrido e eu estou pensando na segunda lei, eu já mato a letra E de escola. Porque na segunda lei de Mendel, o que você tem? Você tem o azão num par de homólogos, azão, azinho, bezão, bezinho em outro par de homólogos. Então aqui a gente não precisa da alternativa E de escola, não precisa do crossing over. Aqui você vai produzir 1, 2, 3, 4 tipos de gameta, cada um 25%, ou seja, 1/4 nas suas combinações. Então, a letra D de dado é falsa. Ele fala azão, azinho, lembra que o azão separa do azinho, bezão separa do bezinho, produzindo essas combinações de gametas. E na letra E, porque está errado, crossing over, se essa planta dihíbrida estiver em posição cis ou estiver em posição trans, a gente vai ter lá os gametas recombinantes. Os gametas recombinantes surgiram do crossing over, os parentais não. E se for segunda lei, você nem tem crossing over e você produz essas variedades de gametas possíveis. Por isso que a letra E está equivocada. Eu sei que deu uma vontade de marcar a letra E, mas espero que essa vontade tenha passado e você tenha marcado a letra B de biologia. Me conta aí se a vontade passou ou não passou. Na 31, esqueminha de losango é boa, de retângulo para você. Sorte que eu sou da biologia. De retângulo para você. 31. O fato de cloroplastos e mitocôndrias partilharem muitas similaridades, apesar de desempenharem funções distintas, sustenta a ideia de que essas organelas descendem de seres procarióticos que entraram em células nucleadas primitivas. Considerando as informações representadas, assinale a alternativa que relaciona corretamente os termos ciclo de Krebs, coenzima A, clorofila, cloroplasto, fotossíntese, hipótese endossimbiótica, mitocôndria ao diagrama apresentado a seguir. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como está aí na figura, e as alternativas ele pede para você encaixar. Perceba que o 1 e o 2, eles vão em encontro, a seta vai para o número 3. Então você ia ter que associar a ideia do número 3 à teoria da endossimbiose. Vem para cá. Lembra da teoria da endossimbiose? Da Lynn-Margulis? Endossimbiose. Ela vai construir para nós uma explicação. Ela vai deixar essa obra com evidências marcantes da dupla membrana, presença de DNA próprio, RNA próprio, e vai falar, opa, a teoria da endossimbiose explica a origem de 1 e 2. Então você ia ter que marcar 1 e 2 como mitocôndria e cloroplasto. E o número 3, a endossimbiose, que está associado a esses dois componentes celulares nos eucariotos. E aí você faz a associação, clorofila e fotossíntese com o cloroplasto. Aí beleza, ia brilhar. Coenzima A. A coenzima A, ela participa lá da formação do acetilcoenzima A, lembra? A partir formou o piruvato, foi transportado para dentro da mitocôndria, lá na matriz ocorre a oxidação do piruvato, e aí a coenzima A participa, formação do acetilcoenzima A. Isso vai ocorrer lá antes do ciclo de Krebs, e isso vai ocorrer na mitocôndria. Então nós teremos a associação correta, o que acontece na letra A, cloroplasto e mitocôndria, hipótese endossimbiótica, então essas três aí dava para ver A, B e C, e depois a associação de cada uma delas em relação aos seus acontecimentos, tá? Eu espero que você tenha brilhado na alternativa e feito essa associação correta. Questão número 32, apareceu o sistema digestório aí comparado. A forma como os animais obtêm e modificam os alimentos para torná-lo acessível às células evolui de diversas formas, de acordo com as diferentes necessidades dietéticas. Considerando essa informação, assinale a alternativa correta.
Em animais que possuem um sistema digestório com duas aberturas, boca e ânus, o processo de digestão é intra. B. Animais que ingerem grandes quantidades de material vegetal possuem um intestino subdividido em câmaras, onde ocorre a fermentação do alimento. C. Grande parte da digestão das proteínas acontece na boca, enquanto os carboidratos são digeridos no estômago, onde também os lipídios são totalmente digeridos. As aves desenvolvem um sistema digestório adaptado para alimentos não mastigados, como a presença de proventrículo e moela. Plateumintos parasitas como a tênia possuem um sistema digestivo com boca e ânus e se alimentam das substâncias presentes no estômago do hospedeiro. Vem pra cá. Letra A tá falso, porque se tem tubo digestório completo, basicamente é extremamente comum a digestão extracelular. Em algumas espécies de animais vai ter intra e extra, mas em boa parte, se você pegar artrópodes, se você pegar equinodermes e os cordados, tubo digestório completo é praticamente associação com digestão extracelular. Por que a B está errada? Porque é estômago. Você não caiu na tentação, né? Lembrou da pança, o rumen, retículo, barrete, omaso, folhoso, abomaso, coagulador, que são câmaras do estômago de ruminantes, como a vaca. E lá você tem o estômago dividido. Então, por isso é falso. A letra C, por que está errado? No estômago, digestão de proteínas. Boca e término da digestão de carboidratos no intestino delgado. Então ele inverteu os rolês. A D de dado certa, falou nas aves. Poxa, aves. Moela é o estômago mecânico das aves. Proventrículo é o estômago químico, é uma estrutura que vem antes da moela. A moela pode ser chamada de ventrículo, por isso proventrículo que vem antes. E aí ele vai produzir enzimas digestivas, vai misturar. E muitas aves têm moela, que facilitam a trituração. Então, o proventrículo é o estômago químico e a moela é o estômago mecânico. Então, em aves, a gente pode ver essas adaptações. E os plateumintes geralmente têm tubo digestório incompleto. E as tênias são endoparasitas bem adaptados e não têm sistema digestório. Então, as tênias absorvem os nutrientes pela superfície corporal. Então, é falso. Não vai ter boca e não vai ter ânus. Nem no grupo dos plateumintos o tubo digestório é completo. Espero que você tenha acertado. Espero que você tenha lembrado aí das características do mundo dos animais. E a letra 32, ficamos, desculpa, com a letra D de dado. Não vejo nenhum equívoco. 33. Doenças transmissíveis são causadas pela transmissão de agentes patogênicos para um hospedeiro. As inter-relações entre os hospedeiros, vetores, agentes ambientais definem a estrutura epidemiológica dessas doenças. Considerando as informações apresentadas, assinale a correta. Apesar de o sarampo estar erradicado no território brasileiro, medidas como o saneamento básico são importantes para a prevenção da doença? B. Os principais vetores da febre maculosa são vírus do gênero Rickettsia, que podem ser transmitidos pela picada de carrapato contaminado. O ser humano é o vetor da malária. Portanto, as medidas de isolamento individual são formas efetivas de evitar o contágio da doença. Principal via de transmissão da HIV/AIDS é a sexual, portanto, o uso de pílulas anticoncepcionais e dispositivos intrauterinos contribui para a sua prevenção. E melhoria de condições ambientais, como saneamento básico, contribui para a prevenção da polio, causada pelo poliovírus. Questão 33, xarope, mas você ia eliminando. Na letra A é falso, o sarampo não foi erradicado. O Brasil tinha entrado no mapa de um país livre de sarampo, mas nós entramos novamente por falta ou por baixa cobertura vacinal da população de crianças. E outra, vacina, uma medida muito eficaz para evitar essa contaminação. Então é falso. Transmissão por gotículas de saliva. Na B, é falso falar que Rickettsia é um vírus. Por favor, espero que você tenha lembrado. É uma mini bactéria, uma bactéria pituca. Então é um procariota, bactéria e não um vírus. Carrapatos contaminados fazendo a transmissão, espero que você tenha lembrado. Mosquito prego é o vetor. O mosquito prego é o hospedeiro definitivo, pica e faz a transmissão. O ser humano faz o papel de um hospedeiro intermediário em relação à malária, belê, proteção individual são formas de evitar contágio da doença. Não tem essa transmissão direta.
Aí você tem que pensar, claro, pode acontecer transfusão sanguínea, uso de drogas injetáveis, compartilhar, mas não é o que a questão está fazendo a sua abordagem, tá? Então você ia ter que lembrar do mosquitinho. Preservativos são formas de prevenção e diminuir a transmissão de HIV. O uso de anticoncepcionais, por favor, não. Dispositivo intrauterino, por favor, não, né, meus bebês? Eu espero que não tenha caído em tentação. E a letra E de escola tem uma vacina. A vacina que foi aí muito famosa pelo Zé Gotinha. E tem transmissão fecal-oral da poliomielite. Então, em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, aí, nas diferentes denominações dos países, você tem o saneamento básico. Então, ele tem ciclo de vida, vai passar pelo intestino, sai nas fezes, contamina o ambiente e as pessoas faziam ingestão e se contaminavam. Em países desenvolvidos, ainda você tem a transmissão por gotícula de saliva, espirro, tosse. Então você tem essas diferentes formas de transmissão do vírus da poliomielite, a famosa paralisia infantil. Então muito cuidado, mas a letra E está correta. Questão xaropinha para você ter que lembrar das formas e lembrar da polio com essa forma de transmissão. Então ela acaba dando uma dificuldade aí. Mas se você fosse eliminando, você ia ter que dar coragem ali e marcar E de escola. Espero que você tenha tido. Fala para mim se você marcou a letra E. Questão 34 na tela. A respeito de espécies nativas e espécies invasoras, é correto afirmar que geralmente essa ideia de espécie nativa é aquela que está ali naquela região. E a invasora que chegou depois. Introduzir mais espécies exóticas para aumentar a diversidade e competição no ecossistema é uma forma de erradicar as espécies invasoras. Uma espécie nativa é aquela que se originou em determinado ecossistema e coevoluiu com outras espécies presentes nesse ambiente ao longo do tempo. As espécies invasoras têm predadores naturais mais eficazes e geralmente são maiores e mais agressivas do que as espécies nativas. Espécies invasoras não competem por recursos com espécies nativas, pois são adaptadas a diferentes hábitats e condições climáticas. A introdução de espécies invasoras leva ao aumento da frequência das espécies nativas, devido ao aumento da biodiversidade dos ecossistemas. Então vamos lá. Nessa comparação meio geral das espécies, a gente vai ter algumas relações pertinentes. Quais são as relações pertinentes? Nativa é aquela que apareceu, se desenvolveu naquele determinado ambiente. Mantém essas relações coevolutivas. Quando ele fala na letra A, introduzir para aumentar a diversidade, isso é mentira, então não vai existir esse aumento de diversidade. Lembra que a espécie invasora, ela não tem predador natural, parasita natural, competidor natural, e isso tudo faz com que ela possa ser uma praga nesses ambientes. Então ela é uma espécie exótica, ela é diferente, ela não era daquela região originária, e aí ela acabou se tornando uma praga. Então a gente vai ficar com a letra B de biologia, porque o resto não vai encaixar. Na C, as espécies invasoras têm predadores naturais mais eficazes? Não, porque senão elas não iam perseverar ou ficar ali nesse tempo. Espécies invasoras não competem com recursos? Claro que elas competem. E às vezes por elas terem menos competidor, elas têm vantagem. Introdução de espécie invasora leva ao aumento da frequência da espécie nativa. Se introduziu a invasora, compete com a nativa e pode reduzir ela. Então, letra B de biologia. Eu espero que você tenha brilhado. Questão 35 na tela. Ela nos fala, cenário que ilustra corretamente o processo de seleção natural, bem comum na federal. Peixes sofrem mutações no seu código genético para que possam se adaptar às mudanças da temperatura da água no lago em que habitam. O clima árido gera alterações na sequência de nucleotídeos de DNA das plantas, possam suportar a escassez de água. Em florestas densas de comunidade clímax, a seleção natural é aleatória, pois as teias ecológicas são muito complexas, diminuindo as taxas de mutação. Pragas agrícolas mutam seus nucleotídeos de DNA para se tornarem resistentes aos inseticidas, utilizando-os indiscriminadamente nas lavouras. Numa epidemia de um vírus letal, sobrevivem e se reproduzem os portadores de alelos que apresentam resistência ao vírus, levando ao aumento da frequência desses alelos nas gerações seguintes. Vem para cá, eu espero que você tenha lembrado da seleção que ele cita aí, que é um tipo de seleção direcional. Mantém o fenótipo resistente e elimina os não resistentes. Isso está na letra E de escola. Na letra A, na letra B e na letra D, se você lembrasse da palavrinha mutação, ela é uma alteração ao acaso no material genético.
Então não é porque eu usei o inseticida que ele vai mudar. Não é porque esquentou ou esfriou, ficou seco, que vai ocorrer essa mutação para adaptar. Então a mutação ocorre ao acaso. Se você lembrasse disso, a letra A está fora, porque fala que peixes mudaram o código para se adaptar às temperaturas. Não existe isso. Na B, o clima árido gera mutações. Mentira. Na letra C, a sobrevivência dos mais adaptados, independente do ambiente. Ele fala em seleção aleatória. Não, a seleção sempre pensa nos mais adaptados e elimina aqueles que não são adaptados às condições, ok? D, pragas mutam seus nucleotídeos por causa do uso do inseticida. Miguel, nem é inseticida por causa do herbicida, ou se fosse inseto. Mas cuidado, que não é verdade. Então isso vale também para o estilo Enem de ser, para quem vai prestar aí nas próximas semanas. Ficamos com a letra E. Sempre comum questões sobre seleção natural. Espero que tenha brilhado. E a 36 e última. A respeito dos mecanismos de transporte de moléculas íon através da membrana, é correto afirmar. Basicamente, você tinha que saber, ativo e passivo matava a questão. Letra A. Na difusão simples ocorre o movimento de moléculas diretamente através da membrana, seguindo seus gradientes de concentração, sem o auxílio de proteínas transportadoras. B. A endocitose é um exemplo de transporte passivo, na qual moléculas são internalizadas pela célula através de proteínas transportadoras. C. A osmose é uma forma de transporte ativo, na qual a água se move de áreas de alta concentração de soluto para de baixa concentração de soluto. A bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte passivo secundário, no qual o sódio é transportado para dentro da célula e o potássio para fora. E a difusão facilitada é um tipo de transporte ativo que requer energia para permitir que moléculas hidrofóbicas atravessem a membrana plasmática. Então vem para cá. Letra A, certo. Se você lembrou da estrutura da membrana, entre os fosfolipídios aqui, ó, pode passar o oxigênio. Então ele passa facilmente. Se você lembrou da passagem de gases, brilhamos e marcamos a letra A. Difusão de gases, sai de onde tem mais para onde tem menos, passivo. B, por que está errado? A endocitose, pode ser por fago ou pinocitose, é um tipo de transporte em quantidade. Então ele não entra nessa classificação de transporte ativo ou passivo que ocorre através da membrana. Na endocitose ela abraça para direcionar. Ela pode ter proteínas receptoras para ligar e fazer isso. C de casa. Osmose é um transporte ativo? Não. E a água se move do hipo para o hiper. E osmose é um transporte passivo. Então ela se move do hipo para o hiper. O hipo é onde tem menos concentração de soluto e o hiper é onde tem mais concentração de soluto. Então é falso. A D de dado. Bomba de sódio e potássio é um transporte passivo secundário? Não, é um transporte ativo e é ativo primário. Joga 3 sódio para fora e 2 potássio para dentro. Então falso. E a última, a difusão facilitada é um transporte ativo, difusão facilitada é um tipo de transporte passivo. Tem permease ou proteína carreadora, pega de um lado, joga para o outro. Por exemplo, a entrada de glicose nas nossas células é por difusão facilitada. Então a Federal insistiu aqui em citologia em transporte de membranas. Mas a seleção natural, as doenças, uma parte teórica da genética, a fotossíntese e a respiração, a Federal vinha constantemente mantendo a sua cobrança. Eu espero que você tenha tido uma boa prova da Federal. Veja se você concorda comigo, discorda, principalmente da 29, que é a Federal da letra C. Eu colocaria primeiro fase clara e depois a fase escura. Mas vamos esperar a manifestação da universidade com seu gabarito oficial. Espero que você tenha me entendido. Se tiver dúvida, manda aí, eu respondo vocês o mais rápido possível. Bom estudo sempre e eu espero que vocês estejam lá na segunda fase. E a gente vai ter aulas específicas para a segunda fase. Bons estudos, abração e tchau!